Antes de começar, isso não é um ataque a Bodhidharma, é uma busca pela verdade. E a verdade só fortalece o que é real. Pois o que iremos falar é de um dos nomes mais influentes do budismo. Isso depois do Siddhartha Gautama, o Buda. A imagem é icônica de um monge carrancudo de olhos arregalados, que atravessou o rio Yangtze, equilibrado em uma única folha de junco. Dizem que ele cortou as próprias pálpebras para não dormir na meditação e que sua sombra ficou marcada na pedra após 9 anos encarando uma parede. Agora, uma coisa é fato: quase tudo que você ouviu sobre Bodhidharma pode estar errado. Mas esse vídeo não vai apenas repetir lendas. Vamos seguir rastros de sangue e tinta deixado em registros históricos reais, textos antigos, autores indificáveis e o que de fato pode ser comprovado. Então prepare-se, a história é real. É muito mais silenciosa, mas é muito mais fascinante, pois a verdade, ela dói, mas ela liberta. O primeiro registro conhecido sobre Bodhidharma, ele aparece por volta do ano 547 d.C., no registro dos mosteiros budistas de Luoyang, escrito por Yan Xiangxi. Lá o registro fala: há um monge vindo de regiões ocidentais chamado Bodhidharma. Ele afirma ter cerca de 150 anos de idade e viajou por muitos países e chegou à China. Ao contemplar grandiosamente dos templos e das estupas, ficou profundamente impressionado e frequentemente entoava louvores. Esqueça o guerreiro invencível aqui nos manuscritos. Bodhidharma é descrito como um monge das regiões ocidentais, que, ao ver a magnificência do templo Yongnin, ficou maravilhado. O texto diz que ele tinha 150 anos e cantava hinos de louvor à beleza das estupas. Nada de príncipe, nada de kung fu. De acordo com o manuscrito, ele era um devoto estrangeiro, admirando apenas a cultura chinesa. Essa é a nossa base zero. Ele era um homem de fé, não um instrutor de guerra. O texto atribui a ele uma idade extremamente avançada, cerca de 150 anos. Algo comum em relatos simbólicos da época.
e não necessariamente um dado literal. Décadas depois desse relato, desse manuscrito, surge o relato também de Dao Xuan nas biografias de monges eminentes. Aqui os detalhes aumentam. Ele veio da Índia e pregava uma doutrina direta. Essa é uma frase que surge o famoso diálogo com o imperador Wu. O imperador orgulhoso perguntou a Bodhidharma: Eu construí centenas de templos. Quanto mérito eu ganhei? E o Bodhidharma respondeu sensatamente: Nenhum. Isso é vital para podermos entender o personagem. Ele não estava ali para agradar o governante ou treinar exércitos. Ele pregava o vazio. Novamente, nenhuma menção a técnicas marciais ou exercícios físicos. O foco era a mente e apenas a mente. Agora, segundo a tradição, Bodhidharma passou anos em meditação, encarando a parede. Mas isso não é sobre ficar parado. No budismo Chan, isso representa eliminar distrações, cortar ilusões e encarar a própria mente sem fugir. Não é um efeito físico, mas sim um confronto interno. Mas para entender quem foi Bodhidharma, é preciso entender o tipo de homem que ele formava. No budismo, um arahati não é um guerreiro, não é um santo milagroso. É alguém que alcançou a libertação. Arahat é um voto em que o monge faz para se auto-iluminar para si mesmo. Um Arahat é aquele que encerrou o ciclo do sofrimento, rompeu o apego e não precisa mais renascer. É um ser que atingiu a iluminação, libertando-se dos desejos mundanos e do ciclo de renascimentos, o Sansara, ao atingir o Nirvana. Conhecidos como dignos ou conquistadores de inimigos internos, como as aflições, eles alcançaram a perfeição espiritual, a destruir todos os karmas e a ignorância. No budismo Mahayana, a figura do Arahat é vista como o estágio final do ouvinte. Charavaka, às vezes constratada com o ideal de Bodhisattva, Lohan ou Hakan em japonês. Temos usados no budismo do leste asiático para se referir aos arahats, frequentemente retratados como os 18 seguidores originais do Buda. Diferente do caminho do Bodhisattva, o Arahat busca libertação individual através da disciplina, da meditação e do entendimento direto da mente. Agora, uma coisa que muitos gostariam de saber: o significado do nome Bodhidharma. Esse nome carrega um significado bem profundo. A palavra Bodhi, ou o nome Bodhi, o significado dele
significa iluminação. Ou a pessoa que alcançou o estágio de reflexão, de pura verdade dentro dela. Nenhuma mentira cai sobre ela. A palavra Dharma, ou nome Dharma, é aquilo que completa o Bodhi. Significa lei, verdade, ordenança. Bodhidharma é aquele que traz o ensinamento do despertar. Então surge um homem, disposto a tudo para aprender. Seu nome, Ruiko. Segundo a tradição, Ruiko buscou o Bodhidharma, pedindo ensinamentos, mas foi ignorado. Dias se passaram. Neve caía. E ele continuava ali, em silêncio. Ele pediu ao Bodhidharma que o ensinasse. Mas Bodhidharma o recusou. Porque ele era um Arahat. E um Arahat, ele treina para si mesmo. Então, num ato extremo, Ruiko corta o seu próprio braço. Só então, a esse ato, Bodhidharma então responde a ele, dando os ensinamentos. Mas isso não é sobre violência, é sobre ruptura. A ruptura com o ego, com o apego, com o medo. Bodhidharma não ensinava rejeitando um discípulo. Ele estava testando até onde alguém iria pela verdade. Os ensinamentos que Ruiko recebeu não foi uma técnica, não foi um segredo. Foi um confronto direto com a própria mente. Porque o caminho de Bodhidharma não existe atalhos, não existe confronto e não existe ilusão. Veja só, a ideia que Bodhidharma era um príncipe indiano, o terceiro filho de um grande rei, só ganha força no texto Transmissão da Lâmpada, escrito no século VI, quase 500 anos após a sua morte. Perceba então o padrão. Quanto mais tempo passa, mais fantástica a história se torna. O monge estrangeiro de 547 a.C. agora virou realeza. E por quê? Porque no budismo Chan era preciso dar linhagem e prestígio ao mestre para validar a escola. Então, criar um herói é mais fácil do que explicar uma filosofia complexa. E é assim que o mito ganha forma. Um príncipe, um guerreiro, um herói. Mas essa versão não aparece nos primeiros registros históricos. Isso aqui é cinema, ala pronta. Agora, com o tempo, não apenas ensinamentos foram atribuídos a Bodhidharma, mas também poderes. Histórias falam de habilidades sobrenaturais. Feitos além do humano. E também de milagres.
Mas também não há registros históricos que comprovem isso. Mas não é porque não temos provas que tudo isso não tenha acontecido. Olha o exemplo de provas fora de registros. Esses poderes no budismo são chamados de siddhis, capacidade que podem surgir com a prática profunda, mas que nunca foram o objetivo do caminho. E talvez o maior poder de Bodhidharma não tenha sido sobrenatural, mas algo muito mais raro, que é dominar a própria mente. E talvez essas histórias não falem sobre poderes reais, mas sobre a necessidade humana de transformar mestres em lendas. Hoje parece que tudo gira em torno do Templo Shaolin, mas na época o Bodhidharma estava ligado ao budismo Chan como um todo e não só ao templo. Muitos acreditam que a falta de registros sobre Bodhidharma possa ter sido causada pelas destruições do Templo Shaolin. Incêndios, guerras, perdas de manuscritos. E sim, muito foi perdido ao longo da história. Agora, o mais curioso e importante é que os registros mais antigos sobre Bodhidharma não vieram apenas do Templo Shaolin. Eles apareceram em diferentes regiões da China, em textos independentes, o que levanta uma questão incômoda. Se essas histórias fossem reais, por que não aparecem nesses registros? Sim, muitas coisas foram perdidas, mas isso não aplica à ausência de provas. O mais provável é: as histórias surgiram depois. As pessoas não inventaram essas histórias do nada. Elas começaram com algo real. Um monge, uma prática, uma presença fora do comum. Mas com o tempo, o que era disciplina virou poder. O que era silêncio virou mistério. E o que era humano se tornou lenda. Mas não foi invenção aleatória. Foi construção gradual. O Templo Shaolin foi fundado no século V por outro monge chamado Batuo, também conhecido como Buda Dadra. Ele foi o primeiro abade do Templo Shaolin. Os registros mostram que Shaolin já era um centro de tradução e estudos antes de Bodhidharma sequer pisar na China. A história que ele fundou o Templo Shaolin, ou que encontrou monges fracos e doentes e decidiu ensiná-los a lutar para melhorar a saúde, não existe nenhum documento daquela época que comprove. É uma narrativa construída séculos depois para unir a espiritualidade do budismo com a força física necessária em tempos de guerra. Então, se não há provas antigas de onde veio a ligação com o Kung Fu, a resposta está no I Ching Jin, clássico da transformação dos músculos. Este livro é vendido como o manual de exercícios de Bodhidharma. Mas aqui está o pulo do gato. Historiadores modernos provaram que este texto é uma atribuição tardia do século XVII. Isso quer dizer que o prefácio do livro é datado facialmente 228 d.C., mas usam um vocabulário que nem existia na época. O Kung Fu não precisava de um general
ele precisava de um ancestral. E que esse ancestral fosse sagrado para ganhar legitimidade e sacralidade. Bodhidharma foi escolhido para esse papel, por conveniência histórica. Agora, depois de tudo isso, uma pergunta permanece. Se tantas histórias foram criadas, o que realmente é verdade sobre Bodhidharma? Então, vamos separar fatos de lendas. Os registros antigos indicam que Bodhidharma provavelmente existiu. Ele era um monge arahat, vindo das chamadas regiões ocidentais, e ensinava uma forma direta de meditação, focada na mente, sem apego a rituais. Mas quando olhamos mais de perto, o silêncio da história começa a falar mais alto. Não sabemos o seu nome de nascimento. Não sabemos exatamente de onde ele veio. Não sabemos se era realmente indiano ou de outra região da Ásia. Não há registro que comprove que ele tenha criado o Kung Fu. E talvez a maior perda da história não tenha sido documentos queimados ou registros esquecidos, mas a simplicidade de um ensinamento que foi soterrado por histórias. Embora os textos marciais sejam questionáveis, textos como Sermão da Corrente Sanguínea e Sermão do Despertar são atribuídos a ele, mesmo que tenham sido escritos por seus discípulos. Eles carregam o DNA do seu pensamento, a ideia de que a iluminação não está nos rituais, mas em olhar para a própria natureza. O consenso entre estudiosos hoje é bem claro. Bodhidharma provavelmente existiu. Era um monge focado em meditação, Chan, Zazen. Não criou o Kung Fu. Ele foi um revolucionário do espírito, não do corpo. Pesquisadores como John Macquarie e Bernard Farrer analisaram esses registros e chegaram a uma conclusão direta. Grandes partes das histórias sobre Bodhidharma foram construídas séculos depois. Não como mentira, mas como tradição, uma forma de fortalecer a identidade do budismo Chan. Agora eu te faço uma pergunta. Se Bodhidharma estivesse aqui hoje, ele iria ensinar a você a lutar? Ou mandaria você sentar e encarar a própria mente? A verdadeira história do Bodhidharma não é a mais famosa, mas é a mais sólida. Ao longo dos séculos, nós transformamos um monge silencioso em um herói de ação. E talvez isso diga mais sobre nós do que sobre ele. Nós buscamos superpoderes em lendas, enquanto ele nos apontava o caminho para o autoconhecimento. Bodhidharma não deixou técnica de luta. Ele deixou algo muito mais difícil de dominar: o silêncio da mente. Se você busca a verdade, pare de olhar para os punhos e comece a olhar para onde ele apontava. Mas como quase tudo na história de Bodhidharma, até mesmo sua morte se perde entre relatos e lendas. Algumas tradições afirmam que ele teria sido envenenado e enterrado pelos monges. Mas anos depois, um oficial chamado Song Yun
afirmou ter encontrado o Bodhidharma vivo. Segundo o relato, ele caminhava sozinho pelas montanhas, carregando um bastão e apenas uma sandália Lohan pendurada nele. Quando perguntado para onde ele ia, ele respondeu apenas: "Estou voltando para casa." Quando os monges abriram seu túmulo, não havia corpo, apenas uma sandália. Esse relato aparece em registros posteriores, mas não pode ser confirmado historicamente. E talvez isso nunca tenha sido sobre um milagre, mas sobre o desapego, até mesmo do próprio corpo. Talvez o verdadeiro Bodhidharma nunca tenha estado no corpo, mas no caminho que ele apontou. O Mitofu.